Schumacher da Netflix foi lançado no dia 15 de setembro de 2021 e conta, de acordo com depoimentos de pessoas que conviveram com o alemão, como foi a sua trajetória na Fórmula 1. O documentário começa mostrando a primeira corrida do alemão na categoria, em Spa 91, ocasião em que ele fez uma excelente volta de classificação e ficou com o 7º tempo, pilotando pela pequena Jordan. A atenção chamada por Schumacher foi tão grande que Flavio Briatore imediatamente o contratou para que ele corresse pela Benetton já a partir da corrida seguinte, pessoal. Antes disso, pessoal, Schumacher já chamava a atenção de outros futuros rivais. Mika Häkkinen disputou com o alemão um torneio de kart em Kerpen, e segundo Mika, era fantástico ver como Schumacher contornava uma das chicanes do circuito de Kerpen. Chamou a minha atenção, pessoal, algumas similaridades entre o começo de Schumacher e o começo de Senna no automobilismo. Cada um dos dois ganhou um kart do próprio pai, e a maneira como Schumacher encarava o automobilismo lembra bastante a maneira como Senna encarou. Antes de continuar o vídeo, te peço que você se inscreva aqui no canal, dê o like e ative as notificações. Então vamos continuar, pessoal. Pessoal, falando em Senna, o documentário cita a rivalidade de Schumacher com o brasileiro, destacando o atrito que ambos os pilotos tiveram no GP da França de 1992, quando Schumacher colidiu com Senna em Manicourt. Essa batida entre os dois, pessoal, inclusive, foi analisada em um antigo vídeo meu aqui. O sombrio fim de semana em Imola também foi abordado pelo documentário. De informação interessante, pessoal, tem a conversa que Schumacher teve com Briatore após a corrida de Imola e antes do pódio, ocasião em que Briatore avisou a Schumacher que a situação de Senna não era nada boa no hospital. A morte de Senna aparentemente foi bastante sentida pelo alemão, pessoal. O documentário não falou das polêmicas envolvendo a Benetton e o regulamento de 94, mas não fugiu da polêmica batida entre Schumacher e Hill em Adelaide 94. Ainda assim, acho que foram benevolentes demais com a manobra deliberada que o alemão fez para vencer o campeonato de 94. É também difícil de acreditar que Schumacher queria apenas melhorar a aderência dos pneus quando voltou à pista após o seu erro naquela corrida. Outro ponto interessante do documentário foi quando ele abordou a decisão de Schumacher de ir para a Ferrari a partir de 1996. Segundo Ross Brawn, o alemão não se sentia mais motivado na Benetton e por isso decidiu mudar de equipe. Segundo seu empresário, Willy Weber, o que motivou Schumacher a ir para a Ferrari foi seu espírito guerreiro dos tempos do alemão no kart. Ainda sobre o período da Ferrari, a outra polêmica batida do alemão com Jacques Villeneuve também foi abordada de forma bem branda por quem trabalhou com o alemão. Um momento muito importante do documentário é quando a família de Schumacher dá pistas sobre o seu estado atual. Corinna, sua mulher, diz que o antigo Schumacher não está mais ali, mas fisicamente ele está e isso dá força a todos eles. O filho do alemão, Mick, dá uma pista muito importante sobre o estado do ex-piloto. Ele diz que os momentos em família não existem mais, nem no menor grau, e isso me faz pensar, pessoal, que provavelmente Schumacher está completamente em estado vegetativo sem sequer se comunicar com a família. Apesar de tudo isso que falei, pessoal, achei o documentário bastante interessante e é realmente bacana ver outros pontos de vista sobre os fatos passados. Se você é um grande fã da nossa categoria preferida, o documentário Schumacher definitivamente deve ser recomendado para você. É isso aí, pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo. Se vocês forem novos por aqui, peço novamente que se inscrevam aqui, deem um like e ativem as notificações. Abraço forte, pessoal, e até o próximo vídeo.